Fala aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, sobre qualidade de testes diagnósticos, nós vamos aprender a avaliar um teste, como testar um teste, como também interpretar alguns resultados de testes diagnósticos, certo? Bom, o que é avaliar um teste diagnóstico? O que eu tenho que fazer para avaliar um teste diagnóstico? Bom, você tem que aplicar alguns procedimentos que são todos baseados na teoria das probabilidades, que vão lhe indicar chances de um resultado de um exame estar correto. Aqui eu vou dividir esses conceitos, essa aula, em duas partes, ok? A primeira parte, os conceitos de sensibilidade e especificidade, que dependem apenas do exame, e os outros conceitos, valor de predição positiva e valor de predição negativa, que além de depender do exame, das características do exame, dependem também da porcentagem da população que apresenta tal doença. Quando eu vou avaliar um teste diagnóstico e realizo todos os procedimentos, eu preciso resumir os dados obtidos em um formato como este que está aí na tela, chamado de padrão ouro. Vamos utilizar de um exemplo aqui real para compreendermos melhor o que isso aí significa. Tá bom? Eu tenho um contexto, então eu tenho um teste e eu quero saber se esse teste é bom. Como que eu vou testar esse teste? Como que eu vou avaliar esse teste? Bom, o procedimento padrão é você obter, realizar um procedimento com pessoas que você já sabe que tem uma doença e pessoas que você já sabe também com antecedência que não tem essa doença e aplica o teste a essas pessoas. Se o teste for bom, ele vai dar um alto índice de positivo para aquelas pessoas que possuem a doença e um alto índice de negativo para aquelas pessoas que não possuem essa doença. Então, neste exemplo aqui, vamos considerar um teste ergométrico. Vou preencher essa tabela, então, com os resultados positivos e negativos do teste, para as pessoas que possuem e não possuem essa doença. Então, com 1.023 pessoas que eu sei que possuem doença coronariana, aplico o teste a essas 1.023 pessoas, e aplico também o teste a 442 pessoas que eu já sei com antecedência que não possuem essa doença coronariana. Se eu já sei, por que eu estou aplicando o teste a essas pessoas? É para avaliar o teste, para ver se o teste é bom ou quanto que ele é bom. Desse grupo de 1.023 pessoas, que eu já sabia que possuem a doença, 815 pessoas o teste acusou como positivo. E 208 pessoas o teste acusou como negativo. Então ele teve 815 aí resultados corretos. Das 442 pessoas que não possuem doença coronariana, o teste apresentou o resultado correto para 327. E 115 o teste errou aí, Deu positivo para pessoas que não possuíam essa doença. Terminar de preencher essa tabela, que vou precisar desses dados aí embaixo, da última linha, que é o somatório dessas duas colunas, assim como a coluna da direita, a última coluna da direita também é um somatório dessas linhas. Sobrou o N minúsculo. O N minúsculo é o tamanho da amostra total de pessoas que participaram desse estudo. Você obtém isso somando ou a coluna da direita ou a última linha, 1.465 pessoas. Temos então o primeiro conceito de sensibilidade de um teste. Sensibilidade é a probabilidade do teste apresentar um resultado positivo, sabendo-se já com antecedência que o paciente é doente. Acabei de fazer. Tantas pessoas realizaram o exame, eu já sabia que possuíam essa doença, e qual a probabilidade, então, do teste apresentar um resultado positivo para essas pessoas. Vou precisar recorrer a esse padrão ouro, essa tabela aí, para obter os números. 815 dividido por 1.023 igual a 0,797. Então a sensibilidade desse teste é 0,797. Se você quiser escrever em porcentagem, apresenta isso como 79,7%. Basta multiplicar por 100 aí, O outro conceito de especificidade é a probabilidade do teste apresentar um resultado negativo
sabendo-se já com antecedência que o paciente não é doente. Eu vou utilizar a segunda linha do D-, são as pessoas que eu já sabia com antecedência que não apresentavam essa doença coronariana. Para calcular a especificidade desse teste, divido o D por C mais D. 327 dividido por 442. 0,740, ou na forma de porcentagem, 74%. Bom, vamos treinar isso um pouco mais nesse outro exemplo. Calcule a sensibilidade e a especificidade do teste, cujos resultados estão representados na tabela abaixo. Aí está a tabela que sumariza ou sintetiza os resultados desse teste, tomografia computadorizada, para apontar se as pessoas têm ou não metástase de carcinoma hepático. Entender mais uma vez o conceito. Eu já sei com antecedência se as pessoas possuem ou não essa doença. Na verdade, estou realizando esse teste para avaliar o teste, para ver se o teste é bom, se ele vai apresentar um resultado positivo para aquelas pessoas que têm a doença e um resultado negativo para as pessoas que não possuem a doença. Calculando a sensibilidade do teste, que é A dividido por A mais B, você tem a resposta 0,776 ou 77,6%. Nós vamos manter um padrão sempre de 3 casas para números decimais e uma casa decimal no caso do resultado em porcentagem. Especificidade do teste, D dividido por C mais D, 74 dividido por 83, 0,892 ou 89,2%. Como resposta, você pode apresentar os resultados na forma de porcentagem. Geralmente, quando a gente está divulgando os resultados na forma de porcentagem, e quando você está realizando os cálculos, você trabalha com os números na forma decimal. Porque nas fórmulas, vocês verão nos próximos minutos aí do vídeo, que nós vamos realizar alguns cálculos com sensibilidade e especificidade. Eu preciso desses valores na forma decimal, não na forma de porcentagem. Os próximos dois conceitos, valor de predição positiva e valor de predição negativa, eles vão um pouco além, eles mudam de contexto. Eu não estou mais avaliando o teste. Agora eu já vou interpretar o resultado de um teste. O valor de predição positiva é aquela situação onde um paciente que não sabe se ele possui uma doença ou não, realiza o teste e o teste apresenta um resultado positivo. Poxa, qual a probabilidade desse positivo ser verdadeiro? Isso que é o valor de predição positiva, o número que me dá a probabilidade desse resultado positivo ser verdadeiro. O valor de predição negativa é a situação em que o paciente não sabe, mais uma vez, se ele possui a doença ou não, realiza o teste e o teste apresenta um resultado negativo. Qual que é a probabilidade desse negativo ser verdadeiro? Este é o valor de predição negativa, é essa probabilidade, é o cálculo dessa probabilidade. A fórmula do valor de predição positiva é essa. Perceba que ela envolve aí o S, que é a sensibilidade, o E, que é a especificidade, e o P. P é a prevalência, que é a probabilidade de uma pessoa daquela população apresentar a doença. Agora, para esses dois valores, VPP e também o VPN, a prevalência entra no cálculo. Ela é importante. Por quê que ela é importante? Por que ela é considerada para essa probabilidade? Vejamos então esses dois exemplos, essas duas doenças aqui, fictícias, claro. Imagina uma doença X, que a prevalência dela na população é de 0,00001%. Uma prevalência bem baixa. E uma pessoa realiza um teste para essa doença e o resultado do teste dá positivo. O que o médico, ao olhar esse resultado, ele vai pensar, ele vai considerar? Considerando essa população, a interpretação inicial é de duvidar do resultado do teste. Considerando que os testes que existem podem ou não apresentar o resultado correto, e a prevalência dessa doença na população é muito baixa. Então o médico vai pedir outros exames, talvez peça que você repita esse teste, vai olhar seu histórico familiar,
vai se utilizar de outras formas aí para interpretar esse resultado e repetir e para lhe dar um diagnóstico final. Não vai simplesmente acreditar nesse positivo de cara. Agora, uma outra doença Y, cuja prevalência na população é relativamente alta, 10%. E você, que aparentemente possui alguns sintomas dessa doença, o seu médico lhe indica realizar um teste para ela. E o resultado desse teste é positivo. Considerando a prevalência dessa doença na população, que é significativa, a princípio, seu médico vai entender que há poucas chances desse resultado estar errado. Somando isso a outros resultados de exames, a alguns sintomas que você tem aí, que são característicos dessa doença, o seu médico dificilmente vai duvidar desse resultado positivo. Por isso que a prevalência é importante na hora de interpretar o resultado do exame. Veja esse outro exercício. Para uma população cuja prevalência de metástase de carcinoma de fígado é de 2%, calcule os valores de predição da tomografia computadorizada. Utilize os dados do exercício 1. Então, vou lá naqueles dados no exercício 1, repetir eles aqui para você não precisar voltar ao vídeo. Né? E além da sensibilidade e especificidade que nós já calculamos, vamos calcular também aqui o VPP e o VPN. São os valores de predição. Tenho aí, então, a fórmula, os dados já substituídos. P, que é a prevalência, 2%. Utilizo ela aqui na forma decimal. Aqui 2% é 2 dividido por 100, 0,02. A sensibilidade e também a especificidade. Realize primeiro os cálculos de dentro dos parênteses e as multiplicações, para só então realizar a soma e a divisão final. Você tem um valor de predição positiva igual a 0,128 ou 12,8%. O que isso significa? Significa que uma pessoa que não sabe se ela possui ou não certa doença e realiza esse teste e o resultado dá positivo, a probabilidade desse positivo ser verdadeiro é apenas de 12,8%. É um número baixo, não é mesmo? O valor de predição negativo, fórmula parecida, você utiliza as mesmas variáveis para calcular. Especificidade. P, que é a prevalência, 0,02. E a sensibilidade. Você não demora mais do que 1 minuto para realizar esse cálculo, não. Ele é bem simples. Mas você tem que ter concentração para você não se afobar a realizar os cálculos na ordem errada. Valor de predição negativa, então, 0,995 ou 99,5%. O que esse número quer dizer? Isso é muito importante. Significa que, para aquela pessoa dessa população, cuja prevalência é 2%, realiza esse teste, ela não sabe com antecedência se ela possui aquela doença ou não. Simplesmente realiza o teste, que o resultado é negativo. Nesse contexto, para essa situação, qual que é a probabilidade desse negativo ser verdadeiro? E seu valor de predição negativa? A probabilidade deste negativo para essa pessoa ser verdadeiro. Essa probabilidade é de 99,5%, que é um número muito alto. Geralmente, a gente sempre vai ter um VPP baixo e um VPN alto. Ou o contrário, é muito difícil uma situação em que você consegue os dois altos. No futuro eu posso fazer um vídeo que explique melhor o porquê disso. Repare esse exercício, que também vamos usar a sensibilidade e especificidade já calculados, do exemplo 1, mas agora vamos considerar uma prevalência de doença coronariana igual a 5% e realizar os cálculos do VPP e o VPN. Escreva a fórmula, só então substitua os valores, P, S e E,
Primeiro os cálculos dentro do parênteses, depois as multiplicações, só então realizar a soma e a divisão. Seguir a ordem natural de como você já faria isso, a ordem das operações que a matemática nos apresenta. Tem o VPP de 13,9%, mais uma vez um VPP baixo, não é? O valor de predição negativa, está aí a fórmula. Você substitui os valores. A prevalência é 5%, gente. Reparem isso. Apresenta, então, na fórmula 0,05, porque isso que é 5% na forma decimal. Substituindo todos os valores, realizando as operações da ordem correta, naquela hora que você aprendeu lá no colégio, realizar as operações mesmo. Valor de predição negativa igual a 98,7%. É uma probabilidade relativamente alta. Não sabendo se o paciente possui ou não a doença, o resultado do teste é negativo, qual que é a probabilidade desse negativo ser verdadeiro? 98,7%. Finalmente, para fechar essa aula, esses dois últimos conceitos, que talvez vocês já ouviram falar mais deles do que dos outros 4 que eu já falei, que é a probabilidade do falso positivo e a probabilidade do falso negativo. A probabilidade do falso positivo é aquela: você pega um exame, você não sabe se tem a doença ou não, e o resultado do exame é positivo. Qual que é a probabilidade desse positivo ser falso? Isso é a probabilidade de falso positivo. A probabilidade de falso negativo, situação semelhante, você realiza o exame, não sabe se possui ou não a doença, aquele resultado é negativo. Qual que é a probabilidade desse negativo ser falso? Isso é a probabilidade de falso negativo. Vamos analisar essa tabela aí. Na verdade, não dá para analisar ela toda. Vou pegar só e comparar a primeira linha com a última. Ela apresenta os resultados de VPP, VPN, PFP e PFN para o mesmo teste, para um teste ELISA para detecção de HIV. E qual é a variação desses 4 valores aí, considerando prevalências diferentes em grupos populacionais diferentes. Então, em um grupo populacional, cuja prevalência 1 em 100 mil significa para aquele sujeito, daquele grupo, com aqueles hábitos, a prevalência do HIV naquele grupo é de 1 em 100 mil pessoas. O VPP, nesse caso, valor de predição positiva, a probabilidade de um positivo no exame ser verdadeiro, é de 0,47%. E o outro extremo, a probabilidade de falso positivo, é de 99,53%. O que significa isso? Que um resultado positivo é muito mais provável que isso seja um falso positivo, porque a doença é muito rara para aquele grupo, do que um positivo verdadeiro, que a pessoa realmente possua HIV. No outro extremo da tabela, lá embaixo, para um grupo cuja prevalência do HIV para aquele grupo é de uma pessoa em 50, o VPP, valor de predição positiva, a probabilidade do positivo ser verdadeiro, já é 90,65%. Então reparem bem, gente, o mesmo exame, exatamente o mesmo teste, o teste ELISA para detecção de HIV, que apresenta o mesmo resultado, positivo ou negativo. O médico pode interpretar isso e vai interpretar isso de forma completamente diferente, dependendo da prevalência dessa doença na população, ou para aquele indivíduo com aqueles hábitos, se ele é casado ou não, idade, sexo, vai levar tudo isso em conta. Veja como que a prevalência é importante. Por isso que muitas vezes nos resultados médicos, vem lá embaixo no rodapé, somente seu médico poderá interpretar corretamente esses resultados, algo assim. Porque o médico vai levar isso em conta tudo, sensibilidade do teste, especificidade, a prevalência daquela doença, os exames, seu histórico familiar e tudo isso para desconfiar ou não daquele resultado. Para fechar o último exercício, um novo procedimento com o objetivo de diagnosticar câncer de pâncreas foi testado.
Os resultados estão apresentados na tabela abaixo. Então, uma biópsia para identificar o câncer pancreático. Total de 830 pessoas participaram desse teste, sendo que 437 possuíam, já se sabia que possuíam câncer pancreático, e 393 já se sabia que não possuíam câncer. Aplicado o teste para essas pessoas, teve-se esses resultados que estão aí na tabela. Considere que a prevalência de câncer pancreático na população brasileira é de 0,5%. Todos os dados que a gente vai precisar estão aí. Determine sensibilidade, especificidade, VPP, VPN, PFP e PFN. Calcular tudo, então, que a gente viu nessa aula, que a gente aprendeu a calcular nessa aula. Sensibilidade e especificidade. Estão aí as fórmulas. Basta você olhar na tabela os resultados e substituir diretamente. Isso daí você não gasta 10 segundos para realizar esse cálculo. 385 dividido por 437, 0,881. Eu vou preferir esse valor na forma decimal, porque daqui a pouquinho eu preciso dele para calcular os outros valores de probabilidade. Posso até deixar a porcentagem, mas eu prefiro sempre utilizar a forma decimal, 3 casas decimais, gente, sempre. Especificidade, D por C mais D, 0,911, igual a 91,1%, é a especificidade. Valor de predição positiva. Agora eu preciso da sensibilidade, especificidade e da prevalência. Substituo os valores. Realize as operações na ordem correta. Primeiro o que está dentro dos parênteses, depois a ordem natural. Primeiro a multiplicação, para então realizar a soma e a divisão final do numerador pelo denominador dessa fração. Valor de predição positiva, 4,7%. Mais uma vez, reparem, né? O VPP costuma ser baixo. Valor de predição negativa. Substitua os valores corretamente, sensibilidade, especificidade e a prevalência. Lembre-se sempre de usar sensibilidade, especificidade e prevalência sempre na forma decimal e nunca na forma porcentagem para realizar esses cálculos. VPN é igual a 0,999, 99,9%. Mais uma vez o VPN bem alto. Probabilidade de falso positivo, letra E. Probabilidade de falso positivo é 1 menos VPP. 1 menos 0,047. Probabilidade de falso positivo, 95,3%. Probabilidade de falso negativo, 0,1%. Probabilidade de falso negativo, muito baixa, hein? Bom, pessoal, então a aula de hoje é isso. Estudem, realizem os cálculos vocês mesmos. Uma coisa é acompanhar os cálculos, outra coisa é você realizá-los mesmo. E treinando, eu tenho certeza que você realiza os cálculos desses 6 conceitos facilmente. Em menos de 5 minutos você realiza esses 6 cálculos tranquilamente, sem fazer correndo, fazendo com calma. Basta você saber, ter bem claro em sua mente quais são os procedimentos e o que você está fazendo. Certo? Um abraço, até a próxima.